Quantos creem que o Senhor é grande? A despeito da circunstância, Ele continua grande. O problema, Ele continua grande. Da enfermidade, Ele continua grande. E da promessa que não se cumpriu ainda, Ele continua grande. Então nós vamos cantar essa oração e declarar que Ele é grande.
Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Glória a Deus. Se você já o fez, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus 12. Hebreus 12. Continue em pé só mais um pouquinho. Quem foi abençoado essa semana com a vida do apóstolo John Harper? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu falei com ele ontem pela manhã, ele chegou bem lá. Irmãos, eu creio que foi muito impactante o que ele viu no Brasil. Porque ele, a todo momento, quando ele parava, ele falava assim, ele agradecia muito por nós termos aberto essa porta para ele. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes ainda na vida dele, nas nossas vidas, porque tudo que Deus faz dá certo. Quem pode dizer amém? E nós temos orado muito por isso, por uma conexão lá fora, que nós possamos ver a bênção no Brasil através dessas conexões. E eu oro por isso. Os lugares que eu vou, os lugares que eu passo, é sempre vendo, visando e esperando que Deus faça alguma coisa aqui no Brasil. Quem pode dizer amém? Amém. Então ele foi muito impactado pela forma, pelo louvor, pela nossa expressão, pela receptividade, pela forma que os irmãos foram abençoados, pela forma que os irmãos participaram. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem achou Hebreus 12, diga amém. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Eu queria que você declarasse comigo assim: e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Mais uma vez, igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Agora Tiago, uma página só para frente, Tiago 1:18. Tiago 1:18, só uma página, vira só uma página. Segundo a vontade, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a sua vontade, a vontade dele, ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Diga isso também, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez. E nessa hora eu peço que tudo que o Senhor tem colocado no meu coração essa semana, nesses dias, que o Senhor possa me ajudar a articular esta revelação. Eu oro, ó Pai, para que aqueles que estão aqui cansados, sobrecarregados, desanimados, possam ser visitados pelo seu poder. Pai, eu oro para que o Senhor possa pensar a minha mente e nessa hora, quando lermos a Tua palavra, que ela possa ser revelada aos nossos ouvidos, que ela possa ser um rema na vida de cada um de nós. Pai, eu oro para que todo jugo seja quebrado, o fardo despedaçado, por causa da Tua unção. E desde já nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Eu hoje vou dar início a uma campanha que nós vamos continuar pelas próximas terças. Se você puder participar, eu creio que Deus vai nos revelar muitas coisas através disso. Mas uma coisa que está no meu coração, irmãos, nessa semana, nós ouvimos a semana passada falar sobre Isaac. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vida de Isaac, sobre a bênção da primogenitura. E eu vou estar falando, vai ser a campanha da bênção da primogenitura. Quem pode dizer amém? Mas eu quero que você entenda, porque muitas vezes a gente vê o primogênito só como o primeiro que nasce da carne, o primeiro. Mas eu quero, através dessa palavra nós vemos, se ele tem uma assembleia de primogênitos, é porque essa bênção da primogenitura não está falando de algo carnal.
mas está falando de algo espiritual que Deus coloca sobre a vida da igreja. Quem pode dizer amém? Então o que nós vemos no natural é só a sombra daquilo que Deus quer fazer no natural, no espiritual. Deixa eu falar de novo. Aquilo que nós vemos como exemplos do natural é só uma prédica, é só aquilo que antecede, é a sombra daquilo que Deus quer e vai fazer na minha vida e na sua vida. Quem crê nisso hoje, diga amém. Porque quando nós vemos pela palavra de Deus, muitas pessoas, servos de Deus, viveram a bênção da primogenitura, mas pelo número de nascimento não eram o primeiro. É isso que eu fiquei intrigado. Porque eles recebiam a bênção da primogenitura, mas eles não eram os primogênitos. E eu entendo então dessa forma, através desse versículo que nós acabamos de ler, segundo a sua vontade, a vontade dele, e ele nos gerou pela sua palavra. A palavra dele nos gera, a palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, os primeiros das suas criaturas. Quando nós lemos lá em Hebreus, a Universal Assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Meu Deus. Então a primogenitura significava, no natural, a primogenitura significava o direito de posse, domínio, decisão. Olha só quanta coisa que tem a ver com a primogenitura. O direito de posse, domínio, decisão sobre o futuro das propriedades da família para o filho mais velho. Com ela, o filho mais velho manda e desmanda em tudo, e comanda a divisão dos bens após a morte do patriarca, podendo deixar os irmãos, se ele não quisesse dar nada, não dava nada, porque estava no controle dele. Então você vê que no natural era isso, mas há uma dinâmica espiritual, e é isso que nós vamos estar vendo pelas próximas semanas. Então qual que é a importância disso? A consciência daquilo que é a primogenitura deve estar dentro de nós. Só um amém. A consciência da primogenitura. O que é a primogenitura? Talvez você pense, não, mas eu sou o filho número 3, número 4, número 5, número 8. Talvez você seja o primeiro. Mas a ideia não é só no mundo físico, é algo espiritual que está sobre toda a igreja. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que a bênção da primogenitura é sobre você. Não, você não entendeu ainda. Eu quero declarar que a bênção da primogenitura está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos começar do começo, porque depois a gente precisa voltar. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Olha só, a gente vai estar vendo o princípio hoje, só uma introdução. A continuação vai ser nas próximas terças-feiras. A bênção da primogenitura. Gênesis 12, olha só o chamado de Abrão. Não era nem Abraão ainda, porque Deus não tinha mudado o nome dele. O nome dele era Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira ênfase que eu vejo na vida de Abraão é essa: que o Senhor chama ele a andar por vista, não por vista, mas por fé. Deus chama Abraão a sair de tudo aquilo que ele conhecia para poder andar naquilo que ele não sabia. Deus chama a igreja, que somos eu e você, para andar numa dimensão não na dependência daquilo que nós temos relacionados à nossa família da carne, mas aquilo que Deus quer fazer com a família espiritual através do sangue de Cristo Jesus. Deus nos tira daquilo que é parentela, Deus nos manda sair da parentela, da casa do teu pai, da tua terra, para o lugar que eu te mostrarei. Quantos aqui querem viver essa bênção? Ela não vem, irmãos, de uma forma onde você enxerga, mas se eu não enxergar eu não vou andar. Mas o Senhor fala: você anda que os seus olhos se abrem. Andar por fé e não por vista é você crer que o fato de o Senhor falar assim: sai da tua casa, você dá um passo e você crê que vai se abrir.
Não é um passo no escuro, porque um passo no escuro seria você andar em algo que você já espere que o errado aconteça, mas é você sair da dependência da sua família, parentela. E Deus muitas vezes te direciona a fazer algo que ninguém fez na sua casa antes. Quem aqui está fazendo algo que não tem nada a ver com o que a sua família fazia? Só isso. Amém? Deus vai te colocando numa posição, não só no físico. Deus vai te direcionar, às vezes na sua família, até a sua geração, ninguém tinha Jesus, você é o primeiro. Por que você é o primeiro? Porque através de ti todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Começa em você, mas é uma bênção hereditária que Deus vai estabelecer. Por isso que há muitas vezes, irmãos, a prova que a gente passa, ela é difícil porque Deus te chamou para estabelecer coisas novas. Quem crê nisso hoje? Então você vê que Abraão, a primeira coisa que Deus faz, quando ele fala com ele, é bom ressaltar isso, Deus fala. Diga isso comigo, Deus fala. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, eu não entendo porque existe tanta luta nas pessoas aceitarem que nosso Deus é próspero. Hello? Sendo que a palavra de Deus diz, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, a gente não está indo atrás disso, mas se você ouve a palavra de Deus, e você obedece o que Deus te fala, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar coisas na sua mão que você não viu, seu ouvido não ouviu, e jamais chegou ao coração do homem. Se você ouve a palavra, obedece a palavra, e anda por fé, e não por vista, se prepare, irmãos, porque o melhor de Deus ainda vai chegar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dava para parar só nesse capítulo aqui. Porque eu vejo muita gente preocupada com o que os outros falam. Mas tal irmão se levantou, tal pessoa falou, tal irmão caluniou. Irmãos, a palavra de Deus, se eu sou em Cristo Jesus, a promessa que era Abraão, ela também é para a minha vida. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Eu não preciso me preocupar com o que os outros falam, porque se eles me abençoam, vai voltar para eles. Eu não preciso nem desejar, irmãos. A palavra me garante que o Senhor abençoa aqueles que te abençoam, e Ele amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. Então, irmão, sacode hoje toda acusação, condenação, todo jugo de palavras, em nome de Jesus, porque Deus te chamou para ser bênção, e não para ficar justificando o que os outros falam de você. Quem pode dizer amém? Deus é advogado, Ele é juiz, e se Ele achar que precisa Ele mostrar o que você é, Ele vai mostrar. Tem pessoas que param naquilo que os outros falam. Não pare mais naquilo que é o comentário do povo. Quando eu pergunto para as pessoas, porque tem gente que fala assim, ai pastor, eles estão falando. Eles quem? Eles quem? Eles. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, diga partiu, pois. Está fraco, partiu, pois. Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele andou em cima da palavra que Deus tinha falado para ele. Quantos aqui têm recebido a palavra de Deus neste lugar? Aleluia. Irmão, você pode ouvir a palavra, mas se ela não for seguida de obras, ela é morta, porque ela não tem fé. A fé sem obras, aquilo que você ouve deve mexer no seu interior, irmãos, e te levar a fazer alguma coisa. Nós não podemos mais ficar esperando no Senhor.
Ai, pastor, eu estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. Quantos anos você está esperando em Deus? 20 anos. Você ouve a palavra, e junto com a palavra vem uma direção. Fé. Quem pode dizer amém? Você ouve a palavra, e junto com a palavra vem algo que você tem que fazer. Ele ouviu a palavra. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Ele não pediu confirmação, em primeiro lugar. Porque muita gente fala: ai, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala de novo. E muitas vezes Deus se repete, por quê? Porque a gente ainda não deu o primeiro passo na direção daquilo que Ele quer fazer. Quem pode dizer amém? Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Detalhe, ele falou para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Olha quem que vai com ele: Ló. Deus falou para ele levar Ló? Deus falou para ele levar Ló. Falou ou não? Ló foi, irmãos, Você já entendeu, né? Se empolgou. Porque vai acontecer isso, irmãos. Quando as pessoas começam a ver a bênção na sua vida, elas vão começar a querer ter aquilo que você tem. Eu acho fantástico as pessoas que conseguem falar mal de outras pessoas, mas elas querem ter o que a pessoa quer, mas não querem passar pelo que ela passou para chegar onde ela está. Deu para entender? Verdade, irmão. Às vezes eu vejo a pessoa: não, mas que bênção, isso que acontece na sua vida. Mas isso que acontece na minha vida aconteceu por causa disso que eu passei. Ah, não, isso eu não quero, mas eu quero isso que Deus fez. Como as pessoas chegam, muitas vezes, eu vejo que desde Jesus as pessoas fazem isso já, irmão. Eu vejo os jovens que chegam para mim e falam assim: apóstolo, eu quero a unção dobrada. Ele não pede nem a mesma unção. A ousadia é tão grande que ele já quer o dobro do que eu tenho. Porque, irmãos, a unção vem por você ser espremido. Mas ninguém quer ser espremido. Por isso que o pedido da mãe dos filhos lá de Zebedeu, não foi? Tiago e João? Olha só, ela chega falando para Jesus: Jesus tinha acabado de falar que ele ia sofrer, ser crucificado, escarnecido, ele ia ser colocado na cruz, iam bater nele, arrancar a barba. Aí a mãe dele fala assim: Jesus, deixa meu filho se assentar uma à direita e outra à esquerda na sua glória. Ou seja, a glória todo mundo quer, o problema que leva até a glória ninguém quer. Se lá, pense sobre isso. Quem pode dizer amém? Porque nós queremos resultado final, mas para chegar no resultado final você tem que passar aquilo que outras pessoas passaram para chegar onde elas chegaram. Irmãos, ninguém chega onde chega da noite para o dia. Teve um processo, teve um andar por fé, teve passos que a pessoa deu que ela achou que não ia aguentar, mas ela chega do outro lado. Deus dá a vitória, Deus honra, Deus levanta, Deus exalta. Aí alguém chega e fala: eu quero o que você tem. Então eu tenho que falar: se você quer o que eu tenho, vai ter que passar o que eu passei. Eu sei, ninguém mais quer falar amém agora. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Deus não falou com Ló, Deus falou com Abrão. Irmãos, sempre vão ter pessoas que vão querer caminhar onde você caminha, mas saiba, Deus chamou e te escolheu e te separou e te ungiu para te prosperar. Deixa, irmãos. Ló quer ir junto? Pode ir junto, Ló. Não tem problema. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arão. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Agora olha só. Gênesis 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Dá para entender a ênfase, irmão? Você não vê que Ló está em primeiro lugar, você vê que é Ló com ele. Tipo assim, vou fazer o quê, né? Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, vírgula, e Ló com ele.
Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abrão. Está vendo aí, irmão? E também Ló, que ia com Abrão. Tinha rebanhos, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los. Tem mais. Uma pessoa já com 75 anos, Deus falou que ia abençoar a descendência. Ele pensou, de repente, é Ló. De repente essa bênção que Deus está falando sobre a semente, sobre a descendência, vai ser através da minha família. Ló vai junto comigo, porque de repente isso que Deus falou para mim é o que vai alcançar a vida dele. Irmãos, Deus, quando Ele te dá a promessa, Ele sabe como essa promessa vai acontecer na sua vida. Quando Deus te fala, Ele já sabe tudo que tem que acontecer. Quando Deus coloca no seu coração alguma coisa e você sente aquele desejo, sabe quando vem aquela promessa que você fala, é isso. Deus já sabe qual o processo que Ele vai te levar, que a gente não quer aceitar, mas é o processo que Ele vai te levar para que alguma coisa aconteça. Então eu tenho que falar isso. Deus não permite você passar o que você está passando se Ele não estivesse te levando para um lugar maior. Teve alguma coisa que John Harper falou a semana passada, irmãos, que me entrou assim, dentro daquilo que você passa, da tribulação que você atravessa, daquilo que você perdeu, há uma semente com o mesmo potencial daquilo que você já tinha e maior. Quem ouviu essa semana passada? Dentro daquilo que você perdeu, que você deixou, que você entregou, existe uma semente com o mesmo potencial daquilo que já era e algo ainda infinitamente maior que vai ser revelado e vai se manifestar na sua vida. Você vê que Ló ia com ele. Agora, mesmo Ló indo com ele, ele também tinha gados, tinha rebanho e tinha tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam na terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim, disse Abrão a Ló, não Ló a Abrão, disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, rogo-te que te apartes de mim. Porque, irmãos, quando tem muita contenda, quando tem muita confusão, é hora de separar. Isso acontece às vezes na família, isso acontece às vezes com os amigos, acontece às vezes nas pessoas que vão na sua casa e não saem da sua casa e fica na sua casa e chega na sua casa a hora que quer e não liga mais e perdeu o respeito e chega como só falta ter a chave. Eu sei, irmãos, porque a cultura brasileira é assim. O americano, se você chegar e sem ligar, sem avisar, ele fala, oi, tudo bem, o que você quer? E eu falo isso aqui, irmãos, porque a palavra de Deus mostra muito claro. Você tem que chegar uma hora, em Provérbios que fala, tira o pé da casa do teu vizinho, para que ele não se enfade, para que ele não se canse de você. Quem pode dizer amém? Porque, irmãos, é exatamente isso que acontece. Vai chegar uma hora, a pessoa está tanto dentro da sua casa que ela vai ver você como você cria o seu filho, ela vai falar assim, ai, não faz assim. Como eu já tive que falar algumas vezes, o filho é meu. Eu sei que fica mó silêncio quando eu falo essas coisas. Mas, irmãos, quando você dá muita liberdade, não só família, pode ser amigos também. A pessoa começa a misturar e não separa mais, principalmente se você tem um cargo dentro da igreja, você tem alguma posição dentro da igreja, e aí você vai tentar falar com a pessoa como essa posição que Deus te colocou, e a pessoa vai falar assim, porque ela não te respeita mais como autoridade, porque agora você passou a ser o irmãozão, o amigão. É assim ou não é, gente? A palavra mostra isso, irmão. Agora, Abrão não queria confusão, ele não queria contenda, ele falou, Ló,
Você se aparta, mas você escolhe. Ele não queria ser injusto com ele. Você escolhe, você escolhe qual que é o lugar que você quer. Porque se eu escolher, você vai falar assim, está vendo? Foi porque ele já sabia que esse lugar seria o melhor. Então você escolhe. Mas a diferença aí que está, irmãos. Para mim, Ló e Abraão representam o quê? O homem espiritual e o homem carnal. Porque o homem espiritual pode olhar para um lugar, irmãos, que ninguém dá nada, e aquele ser o lugar de prosperidade que Deus tem para ele. O homem carnal, ele vai tentar olhar e vai ver aquilo, meu Deus, olha que bom, que tremendo, que maravilhoso, e lá na frente é um Sodoma e Gomorra. Irmão, que Deus toque nos nossos olhos, e que nós possamos andar não por aquilo que nós vemos, mas pela promessa que temos em Cristo Jesus. Porque quando você tem essa promessa, ainda que os outros desprezem, vai ser prosperidade nas suas mãos. Quem crê nisso hoje? Então aplauda ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda, não está toda a terra diante de ti, rogo que te apartes. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. Ele foi pelo que ele viu, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, olha isso, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Só isso daí, irmão, já dava para ir embora. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Ou seja, existem pessoas que limitam aquilo que você ouve da parte de Deus. Existem pessoas que, enquanto elas estão com você, muito ligada, muito conectada, não sai de casa e tudo está junto, e o tempo todo junto, e não te deixa em paz. Limita aquilo que Deus quer falar para você. Quem pode dizer amém? Por isso que o Salmo 1 é tão tremendo, irmãos. Porque tudo tem a ver com o quê? Aquele que para, aquele que se assenta, aquele que anda, aquele que para, aquele que se assenta, aquele que anda. Ou seja, quando você ouve demais um conselho que não vem da parte de Deus, você acaba fazendo a coisa errada. O Senhor queria falar com Abrão. Você acha que ele não podia ter falado quando Ló estava com ele? Podia, mas eu vejo que se o Senhor coloca essa ênfase ali, olha só, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló o apartou dele, é porque Ló, ele era o impedimento que estava na vida de Abraão, que fazia com que ele não ouvia o que Deus queria falar com ele. Então eu tenho que falar isso. Se tem alguém aqui, irmãos, que saiu da sua vida de alguma forma, pare de chorar. Quem pode dizer amém? Talvez seja uma pessoa aqui, mas se teve alguém, alguma amizade ou até algum familiar, creia na segunda parte disso, que é o quê? Senhor, agora fala então. Se essa pessoa era esse impedimento, Senhor, que os meus ouvidos possam ouvir a sua voz agora. Quem pode dizer amém? Sabe como eu identifico isso, irmãos? Sabe aquela pessoa que você é abençoado e a pessoa não se alegra com a sua alegria? Você conta uma bênção e você vê que a cara da pessoa já... Você troca de carro, todo animado, todo empolgado, a pessoa... Você compra a sua casa, que demorou tantos anos para conseguir. E a pessoa chega para você... Tem uns que até falam que a ousadia é tão grande. Por que Deus te abençoa tanto e não me abençoa? Tem alguém que conhece algum irmão? Não precisa levantar. Irmãos, viver com Deus
não é sorte. Eu percebo isso no Brasil. Eu achei que era só lá nos Estados Unidos, porque às vezes a gente fala que vai fazer, as viagens que a gente vai fazer, aí os irmãos sempre falam assim, ó, Deus te abençoe, viu? Good luck. Tenha sorte. Eu olho e falo assim, eu não acredito em sorte. As pessoas veem os lugares que Deus abre, as portas que Deus abre, chegam para mim, para Silmar, e pensam que o que a gente faz é sorte. Eu devia jogar na loteria então. Irmãos, não é sorte, é a bênção de Deus. Abraão não era como era por causa de sorte, ele era como era porque ele ouvia o que Deus falava e obedecia. Abraão não tinha o que tinha por causa de sorte, ele tinha o que ele tinha porque ele fazia altares para o Senhor. O altar significa o quê? Um lugar de entrega, um lugar de sacrifício, um lugar onde você paga um preço, um lugar de você tira a sua vontade para viver a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade pode ser até boa, mas a dele é perfeita e agradável. Eu posso achar que se eu tivesse isso seria bom demais, mas o Senhor já sabe lá na frente que ele pode me dar não só isso, mas pode me dar muito mais. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu tenho que falar aqui hoje, não é sorte. Diga comigo, não é sorte. É bênção. A bênção de Deus, não é a sorte de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua casa. A bênção de Deus está sobre a sua família. A bênção de Deus está sobre as suas mãos. E aquilo que você tocar vai ser abençoado, vai prosperar, vai aumentar, vai crescer. Pode alargar para a direita, para a esquerda, porque você vai transbordar para todos os lados se você andar embaixo da palavra que Deus te dá. Não é sorte, é a bênção de Deus. Aleluia. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos. Levanta agora. Agora quando? Agora que seu sobrinho saiu. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, Deus vai te expandir para todos os lados. Mas o Senhor fala para ele: levanta os teus olhos agora e olha o lugar onde estás. Ou seja, vai começar aonde você está. Não é você olhar só como algo distante. Irmãos, começa agora. Olha onde você está hoje. Olha a sua vida financeira. Olha como estão as suas finanças. Olha como está a conta no banco. Olha como está o cartão de crédito. Olha como estão as dívidas. Olha como estão os problemas financeiros. Olha como que está hoje. Mas não fica com seus olhos só parados onde você está. Olha para onde Deus vai te levar. Olha para o norte, olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Sabe o que Deus está falando? Hoje Ele quer tirar as limitações da sua visão espiritual, para que você possa olhar para todos os lados, e Deus vai começar a te mostrar oportunidades. Deus vai te dar oportunidades em nome de Jesus. Deus está alargando a sua visão espiritual, para que você não veja só 1, 2, 3, 5, 6 passos. Deus vai te mostrar lá na frente o que Ele vai colocar na sua mão. Aleluia. Não fica olhando só numa direção, irmão. Não fica olhando só de um jeito. Se Deus fizer desse jeito, eu creio. Ele é Deus, Ele é Senhor. Expanda hoje. Fala, se Deus fizer, eu creio também. Se Deus fizer, eu também creio. E se Deus fizer de um outro jeito que Ele não fez ainda, eu creio também. Por quê? É você olhar para todos os lados. Tira não, se Deus fizer assim, aí é Deus. Irmão, para com isso. Não coloque a forma para Deus agir, porque os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados. A forma de Deus agir, pensar ao nosso respeito, são mais elevados que os nossos. Quem pode dizer amém por isso? Aí olha só, ele fala para ele olhar agora onde ele está. Ele olhar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Vira para alguém, faz essa pergunta: o que você está vendo hoje, irmão?
toda esta terra, diga terra, que vês, toda essa terra que vês, eu hei, o Senhor, de dar a ti, promessa, e a tua descendência, ou seja, não vai parar em você, é para continuar na sua família. A gente ouve tanto sobre maldição hereditária, mas eu tenho tentado quebrar isso para a gente ver que tem a bênção hereditária. Pode até ter tido maldição hereditária na minha família, mas em Cristo Jesus Ele tomou a cruz do Calvário, irmão. A quebra de maldições nada mais é do que isso, você se apropriar daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Porque lá no Antigo Testamento fala o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se maldito é aquele que for pendurado no madeiro e tinha uma maldição hereditária contra a minha vida, ele tomou a maldição e cravou na cruz. Tem família que tem maldição de morte prematura. Aí todo mundo morre dos 50 até os 53. É maldição. Sendo que a palavra de Deus fala que no mínimo vai ser de 70 a 80 anos. Quem pode dizer amém? Mas se a pessoa ficar alimentando aquilo, ela fica alimentando, meu Deus, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Já morreu esse, já morreu aquele. A tia morreu, chegou 52, 50, morreu. Tinha câncer. Meu Deus, agora eu sou o próximo. Irmão, está quebrado na sua vida em nome de Jesus. Toda a maldição, Jesus cravou na cruz. O escrito que era contra a sua vida, cravou na cruz do Calvário, ele ficou pendurado, para quê? Para que você tenha uma vida com abundância. Creia nisso, irmão. A palavra de Deus diz que se por um caminho vier a praga, vier o quê? Ela vai fugir de você por 7 caminhos. O inimigo pode até vir, mas ele não vai ficar, ele não vai permanecer, porque maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo. Vai vir por um caminho, vai fugir por 7, em nome de Jesus. Quem crê nisso hoje? Então pare, mas na minha família, todo mundo que tem dinheiro, chega uma hora que perde tudo. Maldição, ele cravou na cruz. Você vai ter e não vai perder. Você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Diga, há uma bênção hereditária sobre a minha vida. Mas todo mundo bate o carro, rouba o carro, todo mundo se separa da minha família, todo mundo se divorcia da minha família. Então, irmão, seja o primeiro, seja o primogênito a declarar: a minha bênção não depende da linhagem aqui da terra, ela vem de uma linhagem celestial. Eu faço parte de uma igreja de primogênitos lá no céu, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou ser o primeiro a demonstrar que Deus é fiel na minha vida. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A tua descendência para sempre. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é qualquer paizinho que vai tomar posse daquilo que o Senhor falou sobre Israel, irmão. Pode se levantar nação, pode se levantar reino, mas se Deus falou para Abraão milhares de anos lá atrás, Deus não se esquece da sua promessa. Pode até balançar a figueira, mas ela vai ficar em pé. Pode até se levantar contra ela, mas ela vai permanecer, porque é um povo separado e escolhido para o Senhor. Da mesma forma, irmãos, aqueles que se levantarem contra você, vão se levantar para ver que Deus é fiel, e que Ele é prosperidade, e que Ele te levanta, e que aquilo que eles fizerem, não vai prevalecer contra a sua vida em nome de Jesus. Farei a tua descendência, aquilo que sair de você, como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te. Olha só, primeiro ele vê, primeiro ele olha. Aí o Senhor fala: levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento, na sua largura, pois eu darei a ti. Depois que você vê, você tem que andar em cima, irmão. Quem pode dizer amém? Depois que você vê, depois que você já enxergou onde Deus vai te levar, vai até o lugar.
Amém? Verdade, irmãos, eu falo isso sempre aqui, porque eu creio nesse princípio. A gente vai mesmo. Pega o carro um dia, irmãos, dirige em outros bairros. Vai em condomínio fechado. Aí eu tenho certeza que Deus vai chegar e vai colocar no seu coração assim: é aqui. Entra. Procura um corretor. Vê o preço. Não se assusta com o preço. Porque Deus vai te dar condição, irmão. Ah, não, um dia eu creio que Deus... Você sabe quanto custa? Não, não sei, mas Deus vai dar. Ah, irmãos, eu sei, hein? Eu estou preparado que se alguém chegar para mim e falar assim: apóstolo, quanto que é? Eu tenho o valor, a conta, o lugar, onde é, o prédio e a pessoa para comprar. Verdade, eu ando desse jeito, irmão. Da mesma forma com dívidas, da mesma forma com situações que eu atravesso, já está tudo preparado. Porque eu ando desse jeito. Eu ando assim, a qualquer minuto o milagre pode acontecer. Ah, pode não aconteceu aqui, mas vai acontecer em nome de Jesus. Eu não fico promovendo, não fico anunciando, mas eu fico preparado. Porque, irmãos, pode ser uma pessoa. Hoje você está lá embaixo no calabouço, no dia seguinte você amanhece no palácio, na presença de Faraó. Quem pode dizer amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Passou 13 anos, ficou escondidinho lá no calabouço, mas no dia seguinte acordou no palácio. Então, irmãos, se Deus tem, como a palavra dele diz, o rei, nas mãos dele, o coração do rei, ele inclina para o lado que ele quer, você acha que Deus não pode levantar alguém para te abençoar? O que é isso para Deus? Para a gente pode se parecer muita coisa, mas o que é para Deus? Para Deus falar assim, é para esse lado. Olha aquele irmão ali, e a pessoa faz, ela nem sabe por quê. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a sua vida. Por isso que você tem que continuar crendo, irmão. Por que Deus faria algo por alguém que nem espera nada? Você tem que ter aquela expectativa, vai acontecer. O milagre vai acontecer. A cura vai ser liberada. Esse é o segredo da cura divina, irmãos. Não foi curado a semana passada? Pode ser hoje. Não foi curado hoje? Pode ser amanhã. Mas você continua firme na promessa de Deus. Deus deu uma promessa para Abraão e depois ele fala: levanta, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Quem pode dizer amém? Mas a promessa não tinha se cumprido ainda. Gênesis 15. Acho que ele pensava que era Ló já não estava mais com ele. Gênesis 15, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Quando eu lia isso, sabe o que Deus me falou? Até escrevi aqui. Quanto mais o Senhor demora para te abençoar, maior será aquilo que Ele vai fazer. Quanto mais o Senhor demora, porque para a gente parece que está demorando, né? E a palavra de Deus diz o quê? Abacuque, que a visão é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá, se tardar espera, ou certamente virá, não tardará. Ou seja, para a visão acontecer, aquilo que Deus tem nos mostrado, tem o tempo determinado. É que se tardar espera, certamente virá, não tardará. Tem uma outra tradução que fala: se tardar espera, certamente virá. Ainda que pareça tarde, espera, porque certamente virá, não tardará. Quem pode dizer amém? Ah, irmãos, quando Deus colocou isso no meu coração, eu me alegrei, hein? Porque eu fiquei pensando nas promessas que ainda não se cumpriram. Esse ano, dia 21 de setembro, eu faço 19 anos de ministério. 19. Eu sei que você achou que eu tinha 22. Eu sei, obrigado. Mas existem promessas que ainda não se cumpriram. Agora, tem gente que fica com pressa demais de fazer acontecer o que Deus falou. E sabe o que eu entendo também quando Deus me fala isso, irmãos? Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele quer é a nossa obediência. Quem pode dizer amém? Olha só, segura esse pensamento aí que eu já vou voltar nele. Aliança de Deus com Abraão, 15.
Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. O que me darás se continuo sem filhos? Ou seja, eu não gerei ainda a promessa. O herdeiro da minha casa é o Damasceno, não era Ló, porque Ló já saiu, agora é Eliezer, mas ele trabalha para mim. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem, o Damasceno, Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A promessa, o cumprimento dela vem com aquilo que você gera. Quem pode dizer amém? De uma forma natural, a promessa na minha vida da Silmara não é para uma outra família. É aquilo que nós gerarmos. E detalhe, se você conhece o nosso testemunho, ela não podia ter filhos. Mas é uma promessa. Quem pode dizer amém? Que aconteceu no natural. O que eu entendo com isso? Ainda que pareça tarde, continue esperando, que não vai tardar, vai se cumprir. Se isso, obrigado, Senhor. Se isso aconteceu no natural, é só uma amostra daquilo que pode acontecer no sobrenatural. E da mesma forma que ele abriu a madre, que é natural, que aos olhos do homem parecia impossível, ele pode abrir a madre espiritual e colocar na nossa mão a promessa que ainda não se cumpriu. Ai, eu vou comprar esse DVD eu mesmo. Quem pode dizer amém? Muitas vezes Deus nos mostra no natural aquilo que Ele vai fazer no sobrenatural. Se bem que foi sobrenatural o fato de ter gerado, porque o médico falou que não ia gerar. Da mesma forma nós continuamos esperando outras promessas que parece estar demorando demais. Mas vai acontecer. Quem pode dizer amém? Então vira para alguém e fala: vai acontecer, irmão. Vai acontecer. A sua herança não é o Damasceno. Quem pode dizer amém? É algo que você vai gerar. Agora, irmãos, o que é gerar? É você pegar a palavra que você recebe aqui a cada semana e você tomar posse dela para a sua vida, para fazer parte dela. Eu creio, Senhor, vai acontecer. Glória a Deus. Que lhe veio a palavra do Senhor: esse homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de suas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu. Olha como Deus faz você enxergar o que Ele quer fazer, irmão. Olha para o céu, olha para cima, conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Quem pode dizer amém? Quem que é empresário aqui? Ai, levanta a mão, né, irmão? Com medo assim não é mesmo. Ai, não sei se eu sou. Sabe o que é, irmão? É você passar na frente de uma empresa e não desejar a empresa, mas quando você olhar aquilo, você fala assim: eu creio que vai acontecer. Deus vai fazer desse jeito. Coloca algo diante dos seus olhos, irmão, de sucesso. Não fica olhando para quantas empresas faliram nesses últimos 2, 3 anos. Olha para quantas empresas se levantaram. Quem pode dizer amém? Você que é empresário, irmãos, Deus quer colocar, eu vou orar por você no final. Eu quero orar por você. E você também que tem um sonho, desejo de ser empresário, e hoje é empregado, você vai vir aqui também na frente, eu vou orar por você. Amém, eu vou orar agora, levante. Você que é empresário e você que quer ser empresário. Tem que ser na hora que Deus fala mesmo. Fique em pé. Faça assim com as suas mãos. Você crê nisso? Irmãos, começa mesmo a abrir, descortinar. Irmãos, faça uma aliança com Deus de prosperidade.
Faça com que Deus seja o seu sócio. Não tem sócio melhor, Ele não vai te dar calote. Senhor, eu sinto essa direção vindo do Teu Espírito. Senhor, olha aqui quantas pessoas, Deus, que estão se levantando porque começaram a enxergar que se o Senhor, Pai, que se existe tanto ímpio prosperando, quanto mais aquele que tem a Tua promessa. A Tua palavra diz em Malaquias 3,17 que o Senhor vai fazer diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deus, eu quero profetizar na vida de cada um aqui, empresas, negócios, em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra hoje. Todo sentimento de pequenez, de falência, de miséria, de pobreza, eu declaro, cai por terra na sua vida. Toda limitação da carne sobrenatural, em nome de Jesus, caia por terra hoje. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus. Deus vai te dar um nome, vai te dar o lugar, vai te dar ideia, vai te dar a estratégia. E eu declaro sobre a sua vida, há uma palavra de prosperidade em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Quem pode dizer amém? Irmãos, os maiores empresários que eu conheço, a maioria deles, ninguém botava uma fé. O pessoal olhava e falava, você vai ser... Então, irmão, em nome de Jesus, tira toda a palavra que já liberaram sobre a sua vida e creia na palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Irmãos, Deus precisa de empresários. Deus precisa de empresários, pessoas que não tenham medo, não só de fazer negócios, mas de investir no reino. Quem pode dizer amém? E eu oro mesmo, irmãos, para Deus levantar pessoas com ousadia de Jabes. Jabes fez uma oração, meu Deus, que oração, irmão, aquela oração de Jabes foi muito louca. Deus, me abençoa muito mesmo, hein? Porque ele não viu a bênção só na vida dele. Ele viu que se ele fosse abençoado, ele ia ter para abençoar. Quem pode dizer amém? Ele viu que não ia parar nele. Ele era como um celeiro, ele era como um lugar onde a bênção de Deus vem, ela não para, ela continua. Porque Deus, eu creio, entendo isso pela palavra, Ele quer levantar a igreja como celeiro espiritual. Glória a Deus. Detalhe, creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Diga, creu Abrão no Senhor. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Qual que é o problema disso, irmãos? Eu vou explicar mais na terça-feira. Porque para a mulher que não conseguia gerar, era uma maldição para a família. Era como se fosse uma desgraça para o nome do marido, a mulher que não gerava, que não tinha filhos. Era como se Deus estivesse pesando a mão sobre aquela família. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma a minha serva, porventura terei filhos dela. Ei. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Já pensou, irmãos? Não pensa muito não, mas pensa um pouquinho. Olha, eu não posso ter filhos. Ela foi indo pelo racional. Já está demorando. Deus falou, não está acontecendo. Eu tenho a minha serva. Toma ela para você. Imagina a cara de Abraão. Posso fazer isso mesmo? O que eu vejo ali, irmãos, a lição é: não entre na tenda errada, porque a promessa ainda não se cumpriu. Quem pode dizer amém? Não tenta dar uma mãozinha para Deus. Não tenta, como se você quisesse cobrir
de repente, né, Deus se enganou, então eu vou dar um jeitinho. Irmãos, Deus não precisa de jeitinho. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele conta com a nossa obediência. Quem pode dizer amém? Você vê que ele entrou na tenda errada, gerou Ismael. Quando gera Ismael, é o filho da carne. O primeiro filho foi Ismael. Olha que tremendo isso. Porque eu estou falando sobre o quê? A bênção da primogenitura. O primogênito seria Ismael, mas a bênção da primogenitura veio sobre Isaac. Quem pode dizer amém? Porque Ismael representa o filho da carne, da minha força, aquilo que eu quero fazer. E Isaac representa o quê? O filho que vem pela vontade sobrenatural de Deus. Porque o homem não tinha mais força, porque o útero já estava morto, porque o sêmen já não tinha mais força, porque Abraão já não tinha mais vitalidade, mas o Senhor ainda queria cumprir a palavra dele, para mostrar que não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. Por isso que sobre ti é uma promessa de primogenitura. Mesmo que você tenha feito, já tenha dado errado, não deu certo, em nome de Jesus, continue esperando pela promessa de Deus, porque ela não vai voltar para Ele vazia, mas vai se cumprir naquilo para que foi enviada e vai prosperar, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplaude ao Senhor, irmão. Tomou Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter dado a Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu Agar, teve intimidade com a escrava. Conhecer era isso, ter intimidade. Ele conheceu Agar era o quê? A escrava. Quando você conhece, quando você tenta fazer a promessa se acontecer por meios de cativeiro, você vai gerar Ismael. Conheceu Agar e concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Verso 15 diz assim: Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Quantos anos ele tinha quando Deus fez a promessa? Quantos anos? Agora ele estava com 86. Quantos anos passaram? 11. Gênesis 17. Disse também Deus a Abrão, verso 15. 17, 15. Quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, eu a abençoarei, eu a capacitarei, eu a ungirei, eu colocarei sobre ela a minha bênção, e dela te darei um filho. Irmão, olha, não sei se você está entendendo o que Deus está falando, eu espero que sim. A gente não precisa de muita coisa para fazer a diferença. A gente precisa daquilo que Deus tem para a nossa vida. Pensa bem, irmãos, um filho determinou a mudança completa na vida de Abraão, radical. Um filho. Eu a abençoarei, dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se. Diga, e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Conceberá Sara com a idade de 90 anos, ela é 10 anos mais nova que ele. Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Ele já estava achando que a bênção da primogenitura era sobre Ismael, que era o primeiro. Deus lhe respondeu. Agora pensa bem, irmãos, se Deus abençoasse Ismael como primogênito, Deus abençoaria os nossos erros. Deus abençoaria aquilo que é gerado na força da carne. E o que Deus estava falando é: Abraão, não fica ligado com a bênção da primogenitura num ângulo natural, âmbito natural. O que eu tenho para você é sobrenatural, Abraão. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você acredita.
Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a tua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, certamente o abençoarei. Ele tem que ser abençoado. Falo-ei fecundo, o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Tendo acabado de falar com Abrão, subiu Deus diante dele. Quem pode dizer amém? Eu já estou terminando, mas o que eu ouvia quando eu lia isso: existe uma promessa que Deus vai colocar em você, que vai trazer alegria. Existe uma promessa que Deus quer te dar, irmãos, que vai trazer gozo no seu coração. Existe uma promessa que Deus vai colocar na tua mão, irmãos, que vai tirar todos os anos de espera, de afronta, de tristeza, de angústia, de amargura, das pessoas achando que você não tinha a promessa de Deus, pessoas te julgando, apontando o dedo, falando que você não era servo de Deus coisa nenhuma, que você estava em pecado, que Deus estava te castigando, que Deus estava pesando a mão. As pessoas não estavam entendendo que você estava esperando pela promessa que vem da parte de Deus. Assim como Abraão caiu e ele riu, eu quero declarar que você vai cair na presença de Deus, e Deus vai trazer alegria ao seu coração. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Gênesis 18. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, a tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo. Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda à luz sendo velha? Há acaso, e eu creio que o Senhor pergunta isso para nós hoje, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Diga isso comigo: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Mais uma vez: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Agora pensa no que não aconteceu na sua vida ainda. Pensou? Agora fala: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Irmãos, Deus vai encher a sua boca de riso. Pai, ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Agora olha só, irmãos, o que eu acho mais tremendo é que Sara duvidou e ainda por cima mentiu. Verso 15. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Abraão riu, Sara riu, e você vai rir também. Porque eu não estou falando daquela promessa que já está quase meio caminho andado. Eu estou falando daquela promessa que você fala assim: não, essa não vai acontecer, olha. É essa que vai acontecer, irmão. É aquela promessa que, sabe assim, que você nem fala mais para não passar vergonha. Tipo assim, não vou nem falar mais, porque vai que não acontece mesmo, aí vai ser a vergonha maior. Então eu vou ficar quieto, vou deixar de lado. Por isso que Deus vai fazer acontecer, para você falar assim: meu Deus, o que aconteceu mesmo?
Quem está entendendo? Então vira para alguém e fala: você vai rir, irmão. Ah, Deus vai colocar o riso no seu coração. Deus vai tirar, irmãos, em nome de Jesus, aquela promessa de Isaías 61. Deixa eu ler para você. Quem crê nisso hoje, diga amém. Isaías 61. Lá no comecinho, verso 3. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, e eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você, irmão, vai ser chamado árvores de justiça. Você é plantação do Senhor. E quando o Senhor tira a tristeza e coloca a alegria, tira a angústia, coloca vestes de louvor, o Senhor é glorificado. Deus é glorificado através da promessa que ainda não se cumpriu na nossa vida. Quem pode dizer amém? Deus é glorificado, irmão, quando você pega aquilo que você tinha deixado de lado. Por isso que Abraão riu, por isso que Sara riu, porque que Deus manteve a palavra dele, porque a glória vai para ele. Não foi na força de Abraão, não foi pelo ventre de Sara, foi por causa da promessa. Irmão, quando tudo falhar, a promessa de Deus continua fiel na nossa vida. Quando tudo não der certo, Deus ainda continua fiel sobre as nossas vidas. Quando os outros falarem que não tem mais jeito, aí Deus começa a agir, Ele começa a operar, porque haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Senhor. Você que crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, vai se colocando em pé. Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. Olha que lugar para você falar amém. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. Irmãos, o que Deus fala, Ele faz, hein? E lhe fez como havia prometido. O que eu acho mais tremendo é que ela nem creu. Isso aqui bagunça toda a nossa teologia. Quando a gente fala, tem que crer para receber, ela não creu e recebeu do mesmo jeito. Foi ou não foi? Ela não creu tanto e ainda mentiu por cima, mas a vontade de Deus era soberana sobre aquilo. O Senhor visitou a Sara como tinha lhe dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado. Diga, no tempo determinado. Vira para alguém e fala, vai chegar, mas é no tempo determinado. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera o nome Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quem pode dizer amém? Quem crê nessa palavra hoje? Feche seus olhos, coloque uma das suas mãos no seu coração. Senhor, eu creio que essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio, Pai, que estou diante de pessoas que ainda têm promessas que não se cumpriram, promessas que estão pendentes, promessas ainda, Senhor, que estão demorando, promessas ainda, Senhor Deus, está difícil esperar, mas eu quero declarar nessa noite que a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando nós somos fracos, o Senhor é forte. Pai, eu quero declarar agora sobre cada irmão e irmã. Eu quero chamar agora a existência a cada promessa. Pai, aqueles também que não conseguem gerar,
Aqueles, Pai, que querem ter um filho, mas o médico falou que seria impossível. Eu declaro agora sobre a sua vida, irmão e irmã, toda esterilidade caindo por terra em nome de Jesus. Aqueles que têm chamado ministerial, que deixaram de lado, porque foram machucados, foram feridos, foram enganados, saíram de outros ministérios, de outras igrejas, até envergonhados. Eu quero declarar que Deus vai te honrar. Eu quero declarar que a promessa vai se cumprir. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a unção na sua vida. Eu quero declarar que o seu cabelo está crescendo como de Sansão. Eu quero declarar que a sua força está voltando. Eu quero declarar que você vai pregar melhor do que você pregava. Eu quero declarar que os dons do Espírito Santo vão fluir mais ainda. Eu quero declarar que a palavra será revelada ao seu coração. Em nome de Jesus. Aqueles que estão passando provas financeiras, eu quero declarar que as portas se abrem. Eu quero declarar em nome de Jesus que ninguém pode impedir quando Deus age. Eu quero declarar portas de emprego abertas. Eu quero declarar o aumento de salário. Eu quero declarar a abertura de empresas. Eu quero declarar em nome de Jesus o pagamento de dívidas. Eu quero declarar a sua casa, o seu carro. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Quero declarar que você é cabeça e não cauda, andarás por cima e não por baixo, que toda vergonha é removida, e em lugar da vergonha terá dupla porção, dupla honra. Eu vejo hoje o Senhor trocando as suas vestes espirituais. Deixa Deus tirar, tira hoje, Senhor, vestes de tristeza, vestes de pesar, vestes de morte, vestes de depressão, vestes de angústia, vestes de amargura. E coloca agora, Senhor, vestes de conquista. Senhor, eu quero declarar, Pai, que nós somos uma igreja de primogênitos. Eu quero declarar essa bênção sobre os meus irmãos e irmãs. E declarar aqui, Senhor Deus, aberto essa campanha nas próximas semanas. Eu quero declarar que nós vamos estar juntos. Eu quero declarar, ó Pai, no nome de Jesus, que nós vamos ver muitos milagres sendo liberados para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, toda palavra contrária, Pai, todo Ló que nos acompanhava, Senhor Deus, a bênção não é para o Damasceno, Pai, a bênção é para Isaac, porque Isaac vai trazer alegria ao nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor e um grito de júbilo nessa noite. Aplaude mais forte, irmão, em nome de Jesus. Você recebe isso? Irmãos, vamos semear em cima dessa palavra hoje. Pegue um envelope.